cordial bom dia a todos e um feliz sábado. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós. Que alegria louvarmos a Deus, participarmos de um momento de oração como esse. Realmente renova, transforma, porque a presença do Senhor em nossa vida faz toda a diferença. Eu louvo a Deus pela alegria e o privilégio de estar com você nessa manhã, na abertura de uma semana especial de evangelismo. A gente costuma dizer que é uma semana de oração, porque a gente vai orar todas as noites, claro, todos os dias, mas também é uma semana de evangelismo, e é uma semana profética. É uma semana em que estaremos estudando as profecias de Daniel e Apocalipse, e você é o nosso convidado de honra a vir e a trazer mais pessoas para ouvir a palavra do Senhor. Lembrando que uma semana como essa, gente, passa muito rápido. A gente está aqui agora, daqui a pouco, né? Amanhã à noite, assim por diante. Amanhã à noite teremos aqui o grupo Vocal Livre, cantando para a honra e a glória do Senhor. E cada noite teremos mensagens musicais e teremos também a pregação da palavra do Senhor. Bem-vindo, bem-vinda. Eu cumprimento a você que nos assiste pela internet, receba nosso abraço e esteja bem certo da nossa grande alegria por sua companhia. Mesmo à distância, estamos unidos na mesma esperança. E ainda dá tempo de você compartilhar o link com pelo menos mais 5 pessoas. Combinado? Pode compartilhar com seus amigos, porque vale a pena, a mensagem é do Senhor, é da palavra de Deus. Nós vamos passar agora uma prévia do que acontecerá na semana. Antes, porém, eu convido a todos a fechar os olhos, vamos fazer mais uma prece e vamos prosseguir. Pai Celestial, em nome de Cristo Jesus, elevamos a Ti a nossa oração de adoração ao Teu santo nome. Nome eterno, nome puro, nome que está acima de todos os nomes. O Senhor é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores. O Senhor é onipotente, onisciente, onipresente. O Senhor não conhece derrota, nunca perdeu uma batalha sequer. O Senhor não conhece o fracasso, não conhece o impossível e também não conhece o medo. O Senhor é corajoso, o Senhor é todo-poderoso, e a Ti a honra, a glória e o louvor hoje e para todo sempre. Nós invocamos a manifestação do Teu Espírito em cada um de nós, para abrir, Senhor, o nosso entendimento e também nosso coração, com o fim de compreendermos a Tua palavra, e uma vez compreendida, que ela transforme a nossa vida, transforme nosso coração. O Senhor conhece cada homem, cada mulher que aqui está, conhece as lutas, os sonhos e planos. Por favor, nos tome em Teus braços e convidamos o Senhor para falar conosco, ser o nosso professor, nosso pregador, e venha operar milagres em nós e através de nós. Também pedimos, Senhor, o perdão dos nossos pecados. Por favor, lava nossa mente e o nosso coração no sangue de Cristo e afasta o mal daqui, da nossa vida e da nossa família. Envia, Senhor, uma multidão de anjos para que estejam conosco aqui dentro, ao redor e ao derredor desta igreja, para que absolutamente nada atrapalhe o Senhor operar os Teus milagres em nossa vida. Oramos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Obrigado por participar conosco desta oração. Como mencionamos, Daniel e Apocalipse são profecias exclusivas para os últimos dias da história. E nós queremos passar uma prévia do que acontecerá às noites, a partir de agora, e as noites que teremos dessa semana. Olha aí na tela, não sei se está tudo certo agora. Amanhã a gente vai dar uma configuração um pouco diferenciada com esse painel, ficou muito bonito o painel, mas quem está na frente aqui pode ter uma dificuldade de enxergar lá em cima no telão. Mas eu quero ler aí alguns textos da educadora Ellen White sobre
os livros de Daniel e Apocalipse. O livro Testemunhos para Ministros, páginas 112 e 113, diz o seguinte: há necessidade de mais íntimo estudo da palavra de Deus. E ela continua: especialmente devem Daniel e Apocalipse merecer atenção como nunca dantes na história de nossa obra. E ainda continua dizendo que a luz que Daniel recebeu de Deus foi dada especialmente para estes últimos dias. Olha que interessante. Ainda tem uma outra que diz assim: o último dos escritos do Novo Testamento, ou seja, o livro do Apocalipse, está cheio de verdades cuja compreensão nos é necessária. Ainda tem uma outra que afirma: muitos há que não compreendem as profecias referentes aos nossos dias e precisam ser esclarecidos. É dever, diz ela, é dever tanto do vigia quanto do leigo dar à trombeta o sonido certo. E é o que faremos aqui, pela graça do Senhor. Agora veja essa outra: deve-se fazer um grande esforço para manter este assunto perante o povo. Gente, é um esforço mesmo. Vocês não imaginam a batalha e também os detalhes do chifre e do chifre pequeno. Outro destaque que lá em Daniel 7 nos apresenta é que esse chifre pequeno tem olhos e tem uma boca. Aí um dia, pregando sobre esse assunto numa igreja, estava lotada a igreja. Aí eu falei: gente, esse chifre tem olhos e tem uma boca. Uma criancinha levantou a mão e falou: pastor, tem nariz também. Eu nunca me esqueço disso aí. Porque no texto bíblico fala olhos e boca, mas na ilustração mostra o nariz. Aí a criancinha falou: tem nariz também, pastor? Então agora eu passo a dizer: tem olhos, tem boca e tem nariz. Gente, esse chifre, ele fala, ele enxerga. Esse chifre tem as impressões digitais de um ser humano. No original hebraico significa chifre de pequenos começos. Começou pequeno, mas hoje não é mais pequeno. Cresceu e tem influência mundial. E se você não tomar cuidado, esse chifre pode estar influenciando sua vida para a perdição e você não sabe. Mas essa semana você vai conhecer a verdade a respeito de tudo isso, para tomar uma decisão consciente ao lado da verdade ou não. É uma decisão individual, é uma decisão de cada um de nós. Ok? Outra coisa, além de ter olhos, tem boca, tem nariz também. Ele diz blasfêmia. E o que é a blasfêmia desse chifre? Então, durante essa semana, estaremos estudando sobre esse assunto. Também vamos fazer, como já mencionado, um paralelo do chifre pequeno com a besta de Apocalipse 13. A besta do Apocalipse 13 vem do mar. E ela tem o número 666. Tem 7 cabeças e 10 chifres. O que significa essa besta? E ainda em paralelo com Daniel 7, essa semana. Ainda faremos um paralelo com Apocalipse 12. Apocalipse 12 apresenta a mulher e o dragão. Um grande conflito que começou no céu e veio para a terra. E hoje, queira ou não, envolve você e eu, todos nós. E essa batalha hoje, meus amigos, é uma batalha muito acirrada, terrível e até espantosa. Mas uma coisa eu digo para você: Jesus é vencedor, nunca perdeu uma batalha. E na cruz ele já derrotou o inimigo. E em Cristo somos mais que vencedores. Amém? Agora observe aqui. Além de vermos sobre a mulher e o dragão de Apocalipse 12, agora eu vou dizer, se der tempo, né? Porque a semana passa rápido. Nós faremos também um estudo sobre Apocalipse 17. Apocalipse 17 apresenta uma outra mulher, só que contrária à primeira. Observe aqui na tela. São 2 mulheres. E você que já estudou a profecia bíblica, quem assiste a TV Novo Tempo, por exemplo, sabe que esses assuntos têm sido estudados assim amplamente e abertamente. Então, mulher em profecia representa igreja. Efésios 5, 22 ao 27. Enfim, outros textos temos afirmando isso aí. Então, se temos 2 mulheres no Apocalipse, são 2
igrejas. Só que a igreja de Apocalipse 12 é descrita como fiel, pura, virtuosa. A mulher de Apocalipse 17 é descrita como impura, infiel e prostituta, só que uma prostituição espiritualmente falando. A mulher de Apocalipse 12 é descrita vestida do sol. A de Apocalipse 17 é vestida de púrpura e escarlate. A mulher de Apocalipse 12, ela está montada ou tem a lua embaixo dos seus pés. A mulher de Apocalipse 17 está montada numa besta. A mulher de Apocalipse 12 é perseguida por um dragão que tem 7 cabeças e 10 chifres. A mulher de Apocalipse 17 está montada numa besta que tem 7 cabeças e 10 chifres. A mulher de Apocalipse 12 tem uma coroa com 12 estrelas na cabeça. A mulher de Apocalipse 17 tem uma mitra com a inscrição: Babilônia, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. A mulher de Apocalipse 12 é sóbria, ela sabe o que faz, sabe onde pisa, sabe para onde vai. A mulher de Apocalipse 17 é descrita como bêbada, embriagada, só que não com cachaça, com bebidas alcoólicas, mas com o sangue dos santos, daqueles que deram a vida por Cristo, os mártires. E permita-me dizer uma coisa agora com muito respeito, olhe bem para cá e vou dizer com muito respeito. A mulher de Apocalipse 12 é simples na sua maneira de se vestir. A mulher de Apocalipse 17 está adornada de ouro, joias, pérolas, pedras preciosas, e tem na sua mão um cálice de ouro cheio de abominações. É o vinho da sua devassidão. E com esse vinho deu a beber a todos os habitantes da terra. E tem homens e mulheres, milhares de pessoas que infelizmente se embebedaram com o vinho dessa mulher, que representa a sua doutrina falsa. Você pode perguntar: pastor, o Apocalipse apresenta para a gente 2 mulheres, ou seja, 2 igrejas apenas? Se você fizer uma pesquisa só do ramo cristão, que usam a mesma Bíblia que nós utilizamos, são mais de 20 mil, alguns disseram 30 mil religiões. Já imaginou? E por que o Apocalipse apresenta apenas 2? Então olha para cá por gentileza, olha para cá. Preste atenção no que vamos dizer. A mulher de Apocalipse 17 é descrita como a mãe das meretrizes, no plural, hein? Meretrizes, e das abominações da terra. Se a mãe é uma igreja, as filhas, obviamente, também são igrejas. Nossa função aqui na semana é descobrir quem é a mãe e quem são as filhas da mãe. É até engraçado, né, gente? Quem é a mãe e quem são as filhas da mãe. E outra, olha aqui: tal mãe, tal filha. Vocês observarão que a mãe e as filhas estão unidas em doutrinas que lhes são comuns. E a mãe e as filhas, infelizmente, serão usadas pelo dragão para perseguir o povo de Deus na terra. Mas ai daquele que persegue o povo de Deus, porque quem persegue você está perseguindo o próprio Deus e vai se ver com ele. Deus toma as nossas dores. Lembra quando Saulo perseguia os cristãos? Mandava matar apedrejado aqueles que seguiam Jesus? Pois é, o dia que ele estava indo a Damasco para perseguir mais cristãos, Jesus apareceu a Saulo e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E Jesus respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. A minha pergunta é: Saulo perseguia os cristãos ou Jesus? Ele perseguiu os cristãos, só que quem persegue os cristãos, persegue o próprio Jesus, e vai se ver com ele. Por isso, deixe a vingança com Deus, ele vai atuar, ele vai guerrear por nós. E eu digo para você, Jesus não conhece derrota, ele é vencedor, amém?
Essa semana, gente, é uma semana especial. Você não pode perder de jeito nenhum. Faça o esforço, porque Deus vai te abençoar. É claro que via remota você pode assistir, não há problema nenhum. Mas já que estamos numa flexibilização bem grande em relação à pandemia, eu vou estar com você. Eu vou exortar você, vem aqui. Vem aqui, porque vale a pena. Nada substitui o olho no olho. Combinado? Então amanhã à noite você não pode faltar. Mas vamos aqui, vamos avançar. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Provérbios. Aliás, o mesmo capítulo que a nossa professora das crianças, que por sinal fez muito bem a ilustração, abriu aí, né? Provérbios capítulo 29. Ela leu o verso 11. Vamos ler agora o verso 18. Por gentileza, acompanhe conosco. Você que nos assiste pela internet, posso olhar para qualquer câmera? Vocês controlam aí? Então vou olhar para essa daqui. Ó, você que está nos assistindo, em primeiro lugar, muito obrigado. Talvez você conectou agora. Eu quero dizer que você está ligado na Igreja Adventista do Sétimo Dia, Central de Arthur Nogueira. Eu me chamo Raimundo Gonçalves, sou pastor dessa igreja pela graça do Senhor. Estamos iniciando uma semana de evangelismo, revelações de esperança, baseado em Daniel e Apocalipse. Você é o meu convidado de honra todas as noites. Se puder estar aqui, melhor ainda. Mas se você não tiver condições, a sua companhia, mesmo à distância, será uma bênção, ok? Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 29 e o versículo 18. Aqui está. Está escrito: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Esse texto estamos colocando na tela, mas a maioria dos textos que estaremos estudando durante essa semana, não vamos colocar na tela de propósito. A gente quer incentivar você a trazer a sua Bíblia, ou usar o seu smartphone, o seu tablet, enfim. Mas eu quero que você pesquise comigo. Agora, alguns temas que estaremos abordando na semana, tem muitos textos. Aí sim a gente vai usar a tela direto, beleza? Amigos, não havendo profecia, o povo se corrompe. Em outras palavras, onde não se estuda a profecia e não se aceita o caminho que Deus tem para você, onde é negligenciada o estudo da palavra de Deus, ali fatalmente haverá corrupção. Infelizmente vivemos em um mundo de corrupção. Mas o que é corrupção? Corrupção é uma pessoa boa se tornar má. E de certa forma todos nos corrompemos. Porque a partir do momento que o pecado entrou nesse mundo, todos nós somos pecadores. Temos uma natureza pecaminosa. Por isso a corrupção acontece, meus amigos, que podemos escolher servir a Deus. É uma questão de decisão, de escolha. E a partir do momento que eu conheço a verdade, sei o caminho que devo andar, e por rebeldia não ando nele, aí sim eu estou andando no caminho da corrupção. E a gente vai dar aqui uma ilustração, como diz o pastor Alejandro Bullion, uma ilustração bem tonta. E as ilustrações mais tontas, segundo ele, é a que mais permanecem. Então vamos lá. Você que gosta de cozinhar, aí você vai cozinhar o seu feijão, que é nutritivo e faz bem para o nosso organismo. Ok. Depois de cozido, você deixa ele na panela de pressão, tampa e deixa fora da geladeira, ok? Aí você faz uma viagem de 15 dias, ninguém em casa, fecha tudo. Aí depois de 15 dias você volta. Ao você abrir a porta da sua casa, já vai sentir algo estranho no ar. E quando você abrir a panela de pressão, vai perceber que aquele feijão está azedo, está podre. Só presta para uma coisa, ser lançado fora. A minha pergunta é, o que aconteceu com aquele feijão que há 15 dias atrás era nutritivo para o organismo e fazia bem para o corpo? Ele se estragou, ele se corrompeu. Isso é corrupção. E a corrupção, infelizmente, está na política, famílias e até em religiões.
Certa vez, na cidade de Balneário Camboriú, eu estava hospedado, mas fazia uma campanha de evangelismo em Itajaí, que é bem colada, né, uma cidade na outra. E certa tarde eu resolvi fazer uma caminhada na beira da praia, deixei o meu aparelho de celular no quarto do hotel e fui caminhar. Depois de 45 minutos, retornei e havia no meu celular 7 chamadas não atendidas. Na hora eu retornei. Era uma mulher que dizia: pastor, eu lhe conheço, você também me conhece, só que eu não vou revelar o meu nome. E eu preciso conversar com você. Eu disse: claro. Você tem um telefone fixo? Eu disse: do hotel. Por favor, pastor. Aí eu passei o número do hotel. E literalmente, irmãos, nós conversamos por 1 hora. E as primeiras frases depois que ela ligou no telefone fixo: pastor, o que aconteceu com meu marido, pastor? Pastor, o que aconteceu com meu marido? E repetiu por 3 vezes, e eu só ouvindo. Ela disse: pastor, eu não consigo acreditar. Depois de 18 anos de casamento, temos filhos, temos uma situação financeira relativamente boa, mas de repente, pastor, o meu marido olha nos meus olhos, diz que não me ama mais, diz que tem outra, e fez as malas na minha frente e foi embora de casa. Pastor, eu fiquei sem chão, estou em depressão profunda, não consigo comer direito, dormir direito. Pastor, o que aconteceu com meu marido, pastor? Eu não respondi em voz alta para ela, mas eu disse no meu coração: ele se corrompeu. Mas eu disse: irmã, você crê que Deus pode trazer o seu marido de volta? Sim, pastor. Então, por favor, se ajoelhe aí, eu vou me ajoelhar aqui e vamos orar. E na oração falamos: Senhor, tudo por telefone, Senhor, onde esse homem estiver, por favor, abra-lhe o entendimento, mostra a besteira que ele cometeu na vida, o erro que ele cometeu, e que ele volte para o Senhor e para a sua família, antes que a porta da graça se feche, antes de ser tarde demais, em nome de Jesus, amém. Irmãos, até hoje eu não sei quem é essa mulher. Passado alguns meses, eu estava em outra localidade, o telefone toca. Alguém do outro lado: pastor, pastor, deu certo, pastor. E eu perguntei: quem está falando e o que é que deu certo? E a mulher lá: pastor, eu sou aquela mulher que conversou com você por tanto tempo, você estava em tal lugar. Ah, irmã, lembro-se, o que deu certo? Pastor, meu marido voltou. E eu falei: louvado seja Deus. Aí eu passei a orientá-la como tratar o marido, porque nessas questões, qualquer coisinha joga na cara, enfim. Amigos, por que estou contando essa história? Sabe por quê? Porque a corrupção, embora é uma realidade, mas Deus também é real. Ele restaura, Ele transforma, Ele faz milagres. Ele quer transformar sua família, Ele quer transformar seus filhos, Ele quer fazer de você um vencedor. Agora, para a gente avançar, abra sua Bíblia na segunda carta de Pedro, capítulo 1, o verso 19 em diante. Abra sua Bíblia, segunda carta do apóstolo São Pedro, capítulo 1, verso 19 em diante. Segunda carta do apóstolo São Pedro, capítulo 1, verso 19 em diante. Está escrito o seguinte: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação ou interpretação, que é a mesma coisa. Verso 21, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Até aí. Amigos, olha aqui na tela por gentileza. Já voltou lá. Muito bem. A palavra de Deus, a palavra profética, de acordo com o que lemos, funciona como uma candeia. E o que é uma candeia? É uma lâmpada.
Na roça a gente chama de lamparina, ou lampião, né? E para que serve uma lâmpada? Para que serve uma luz? É para iluminar, é para clarear. Ou seja, à medida que a gente estuda a profecia bíblica, Deus vai nos iluminando para enxergarmos o caminho em que devemos andar. E obviamente o caminho que não devemos andar. Amigos, aquele que estuda a profecia com oração, enxerga aquilo que normalmente o mundo lá fora não enxerga. Você sabe o que está por trás dos bastidores de cada acontecimento. Exemplo, a pandemia. Nós sabemos que a pandemia não é o fim. É um dos grandes sinais do fim. Ela pode desencadear os últimos acontecimentos com mais rapidez? Pode, mas ninguém está afirmando. Porque o último sinal que falta acontecer para Jesus Cristo voltar a essa terra não é pandemia, nem guerras, nem fomes, nem terremotos. O último sinal que falta acontecer para Jesus voltar é a pregação do Evangelho a todo mundo, para testemunhar todas as nações, então virá o fim. E de alguma forma, Deus vai usar o seu povo para alcançar o mundo com o Evangelho eterno, com a palavra. Agora, nós sabemos o que está acontecendo. Sabemos, meus amigos, que o grande conflito é uma realidade. E sabemos que Jesus em breve voltará para nos buscar. E quando você estuda a Bíblia, Deus abre o entendimento para você enxergar essas lindas verdades e andar de cabeça erguida. Por quê? Porque ela vai brilhar neste mundo tenebroso. O que é um lugar tenebroso? Um lugar tenebroso é mais que escuro. É perigoso. Infelizmente esse mundo é perigoso. E aí o medo toma conta de milhares. É o medo do assalto, da bala perdida. É o medo de uma enchente, de uma tempestade, de um furacão. É o medo da morte. Enfim, o medo tem dominado muitas pessoas. Mas a palavra do Senhor vai brilhar neste mundo tenebroso. Como assim, pastor? Sabe o que está escrito em Salmos capítulo 119, versículo 105? Quem sabe de cor? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Você está com a sua Bíblia aí? Você pode pegar a sua Bíblia, por gentileza? Eu queria que você levantasse a Bíblia. Tem condições? Tem condições? Olha, digno de uma foto, né? Bem alto. Com a Bíblia levantada, repita comigo esse verso. Vamos lá? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Permanece aí para a foto. Vamos lá. Capricha aí. Amém, amém. Obrigado, viu, gente? Gente, é isso. A palavra do Senhor brilha nesse mundo tenebroso. Mas como é que ela brilha? Olha para cá. Através das suas promessas, ela brilha em nossa vida. Exemplo, João 14, de 1 a 3, fala assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e preparar lugar, voltarei e vos levarei, ou receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Eu pergunto, essa promessa traz ou não traz alegria para o nosso coração? Claro que sim. Quando você vai para Apocalipse capítulo 21, que diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe, a cidade santa que vai descer do céu. E o verso 4 que diz assim: e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. A certeza que não haverá mais morte com a volta de Jesus, não haverá mais dor, nem sofrimento, nem pandemia, nem doença. Isso alegra ou não alegra o nosso coração? Claro que sim. Quando você vai para Salmo 30, verso 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Irmãos, isso alegra ou não alegra o nosso coração? Claro que sim. Quando você vai para Tessalonicenses 4, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 4, verso 16 e 17, que diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, se unem aos justos vivos que serão transformados.
e vamos encontrar Jesus nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. É por isso que o cristão, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio aos sofrimentos e a contratempos, a tempestades, anda de cabeça erguida, sofre, chora, passa dificuldades, mas ele enxerga além do que os seus olhos veem. Irmãos, temos um Deus todo-poderoso, um Deus que está no controle, permanece no trono e controla a sua vida. Se você permitir, Ele vai guiar você de vitória em vitória, até a vitória final, quando Ele voltar a essa terra, com seus milhões de anjos. Quem crê, diga amém. Não estamos aqui à toa, não estamos aqui perdendo tempo, estamos aqui porque Deus nos trouxe, para juntos estudarmos a sua palavra, sermos transformados por ela, adorarmos o Senhor e nos prepararmos para a sua segunda vinda. Bem-aventurado é você que está aqui, bem-aventurado é você que nos assiste, e bem-aventurado é você que não vai faltar nenhuma noite, apesar, eu sei, das suas lutas, dos seus compromissos, estudos, assim por diante, mas Deus tem planos para você. Deus quer fazer de você um vencedor. Essa semana, meus amigos, é uma semana especial. Deus quer brilhar em você e através de você. Uma das primeiras coisas que devemos saber no contexto profético é o que está aí na tela que já lemos. Nenhuma profecia da Escritura, irmãos, é de particular interpretação. No texto fala elucidação, que vem de lucidez, ou seja, não vem de interpretação particular. Você já se perguntou por que existem tantas igrejas com a mesma Bíblia na mão? Essa Bíblia que você e eu estamos utilizando, qualquer igreja do ramo cristão utiliza. O que muda são as traduções. Uma diz fim, outra diz suma. É a mesma coisa. A suma de tal, enfim, o fim de tal coisa, mas é o mesmo assunto. Então, por que existem tantas igrejas com a mesma Bíblia na mão? Onde está o problema? Está em Deus? Claro que não. Está na Bíblia? Também não. Sabe onde está? Na interpretação particular que muitos dão à Bíblia. O famoso 11 de setembro, que abalou o mundo, né? Enfim, quando aconteceu isso, um rapaz de alta posição, em um estado que não é de São Paulo, escreveu em seu blog uma tentativa de explicar o que aconteceu nos Estados Unidos com Daniel 8. Daniel capítulo 8 fala de dois animais, um bode peludo com um chifre notável entre os olhos, e um carneiro com dois chifres, um mais alto que o outro. E Daniel 8 apresenta a guerra, a batalha entre o bode e o carneiro. Tem uma briga entre eles, uma luta. E quem venceu, de acordo com a palavra, foi o bode. Então, deu bode. Então, o bode venceu o carneiro. Os dois chifres do carneiro se quebraram. E depois, com o tempo, o chifre grande do bode também se quebrou e 4 saíram no lugar dele. Pronto, essa é a profecia. Aí, Estados Unidos, houve ataque às torres gêmeas, enfim, as torres caíram. Esse homem disse o seguinte no seu blog: o carneiro representa os Estados Unidos, os dois chifres, as torres gêmeas, e o bode peludo, segundo ele, o Bin Laden, que atacou. Bom, se ele continuasse a profecia, né, o Bin Laden morreu, então ele falou, bom, agora vai surgir 4 no lugar dele. Irmãos, por mais interessante que seja essa interpretação, não é bíblica. Por quê? Se você for para Daniel capítulo 8, verso 20, lá está escrito que o carneiro com os dois chifres representa a nação medo-persa. Os dois chifres, Ciro e Dario. E o bode representa a Grécia. O chifre grande, obviamente, Alexandre o Grande. Então não tem nada a ver com os Estados Unidos. Mas ele fez uma interpretação particular. E quando alguém interpreta particular, e ainda é um líder da igreja, e ensina o que ele interpretou, aí quem está ouvindo vai aceitar, se não pesquisar, vai aceitar o que estão explicando. E não é bem assim.
Eu gosto muito do que está escrito em Atos 17, verso 11, 10 e 11. Quando Paulo vai a Bereia e a Tessalônica, e ele compara os bereanos com os tessalonicenses. Ele fala assim: os bereanos foram mais nobres do que os de Tessalônica. Porque os bereanos, segundo o que Paulo disse, anotavam tudo o que ele pregava. Chegavam em casa, examinavam para ver se as coisas eram de fato assim. Irmãos, por gentileza, não vá pela boca do pastor, nem pela boca do líder. Não vá pelo que eu estou dizendo, pelo que a palavra ensina. Confira por você mesmo. De certa forma, preste bem atenção, de certa forma, precisamos ser como Tomé. Não aceitar uma fé de segunda mão. Claro que não incrédulos, mas você tem que conferir. Por que a igreja adventista do sétimo dia guarda o sábado e as outras guardam o domingo? Qual a razão? Você tem que saber, uai. Por que você vai numa determinada igreja e o sistema de adoração é um e outra igreja é diferente? Por que isso, se a Bíblia é uma só? Não é errado você questionar, ir atrás e, quando descobrir a verdade, aceitar com humildade. Porque o que acontece hoje, infelizmente, muitas pessoas dizem assim: pastor, mas não é tudo evangélico? Uma vez uma mulher na zona sul de São Paulo disse para mim: pastor, eu fui batizado em determinada igreja, frequento outra igreja e tomo santa ceia em outra igreja. Eu disse a ela com muito respeito: irmã, mas que Babilônia é essa? Ela disse: pastor, mas é tudo evangélico. Eu falei: irmã, vamos fazer um estudo bíblico. E alguns textos na Bíblia para nos esclarecer. Por exemplo, Mateus 7, 21 em diante, que fala assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos hão de dizer-me naquele dia: Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios e não fizemos milagres? E Jesus vai dizer assim: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Provérbios 14, verso 12 fala assim: há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Então não é só dizer Senhor, Senhor, é você saber a palavra do Senhor. Amigos, a Bíblia não é de particular elucidação ou interpretação, ela se interpreta a si mesma. Tem até uma história interessante. Você sabe que Deus fala conosco com a palavra, não é? E onde você abrir, ao estudar e entender, Deus vai te revelar as suas grandes maravilhas. Mas muitas pessoas utilizam esse método de saber a vontade do Senhor. Alguns fecham a Bíblia, faz uma oração em pensamento, abre, corre o dedo assim, e onde parar, ele fala assim: é Deus falando comigo. É errado esse método? Irmãos, não é o ideal. Não é o ideal, porque você tem que estudar a palavra. E quando você estuda e entende, aí sim Deus te revelou. É simples. O problema é quando você vê um texto que você não entende. E até tem uma história interessante de uma mulher que estava com depressão, problema financeiro, enfim. E ela falou: Senhor, eu vou tirar a palavra, porque eu preciso saber o caminho que devo andar. Eu tenho que tomar uma decisão, porque não é possível. Me ajuda, Senhor. Minha vida está um caos. O que eu tenho que fazer? Aí fechou a Bíblia, fez uma oração em pensamento, abriu a Bíblia, correu o dedo e caiu num texto que dizia assim: olha, Judas foi e se enforcou. Ela regalou os olhos, leu o texto de novo, pensou: Deus não pede para ninguém se enforcar. Senhor, o que é que o Senhor quer de mim? Vou tirar a palavra a segunda vez. Fechou a Bíblia, fez uma oração em pensamento, abriu de novo, correu o dedo e caiu num texto que dizia assim: vai e faze também o mesmo. E até engraçado, né? Aí ela regalou os olhos novamente e falou: meu Deus, Judas se enforcou naquele texto, e aqui está falando que eu devo fazer o mesmo? Não, não é possível. O Senhor não pede para ninguém se matar? Senhor, o Senhor está comigo? Vou tirar a palavra terceira vez. Fechou a Bíblia, fez uma oração em pensamento, abriu de novo, correu o dedo, caiu num texto que dizia assim: o que tens de fazer, faz-o depressa.
Eu não sei se essa mulher se enforcou, mas o que tem de gente se enforcando com a palavra de Deus, porque não entende. E por não entender, coloca em prática de forma errada. Irmãos, um dos maiores enganos dos últimos dias é religioso. Porque quando diz a palavra, quando um cego guia outro cego, ambos cairão no buraco. Portanto, queridos amigos, nós vamos estudar a profecia como ela é, para a gente não cair em engano. A Bíblia Sagrada, aqui algumas curiosidades que você já sabe, talvez até de cor, né? Ela é uma coleção de 66 livros, 39 deles no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Há uma Bíblia que tem 73 livros, 7 livros a mais, que são chamados livros apócrifos. Normalmente essa Bíblia não é utilizada no meio evangélico. E a palavra apócrifo significa escondidos ou não inspirados. E quando você pesquisa esses 7 livros a mais, entre eles há contradição. E os 66, que fazem parte do cânon, e a palavra cânon significa vara de medir, só que cânon sagrado, foram os livros escolhidos para fazerem parte da Bíblia. 39 no Antigo e 27 no Novo. Eles não se contradizem. Vocês vão perceber que o que Daniel escreveu, João confirma. Em Daniel, você encontra a escritura por volta do ano 600 a 700 a.C. E João, por volta do ano 100 depois de Cristo. E vocês vão perceber que o chifre pequeno e a besta do Apocalipse 13 tem tudo a ver. O que Daniel fala aqui, João confirma ali, é o mesmo assunto. Mas por quê? Porque ambos escreveram inspirados pelo Espírito Santo. O que Moisés escreveu, João confirma, Pedro também, Ezequiel. Irmãos, não há contradição na Bíblia. O que existem são aparentes contradições. E Deus permite isso para a gente pesquisar mais. E você verá uma grande bênção. Deus vai te iluminar para entender. Então, esses 7 livros a mais, que tem Macabeus, 1º e 2º Macabeus, Tobias, Judite, Eclesiástico. Na Bíblia temos Eclesiastes, mas nesses aí, 7 livros a mais, que nós mencionamos, tem Eclesiástico. Enfim, são 7 livros a mais que se contradizem. Quem quiser, depois eu passo para você um artigo mostrando as contradições desses 7 livros. Por isso estamos enfatizando 39 no Antigo, 27 no Novo. Cerca de 40 pessoas escreveram a Bíblia, só que todos eles escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Irmãos, a Bíblia não é um livro comum. Por isso, quando você for ler a Bíblia, não leia de qualquer jeito, faça uma oração antes. Tem gente que lê com o som ligado, com barulho. Claro, se você não tiver outro ambiente, né, faz assim mesmo. Mas procure ter mais reverência. Não é o papel que faz a diferença, é a palavra de Deus. A Bíblia não é uma superstição, não tem nada a ver. Mas é a palavra do Senhor que nós temos que ter reverência e respeito. Porque esse livro, irmãos, é o livro dos livros, é um best-seller. E é o livro que transforma a sua vida. E vou dizer mais, o diabo odeia esse livro. Uma vez numa região de São Paulo, longe daqui, eu estava num congresso, num sábado à tarde, e me apresentaram uma garota, que havia sido membro da igreja, mas estava afastada. E eu percebi que essa garota não ficava dentro da igreja no momento da pregação. Claro, às vezes a pessoa tem que sair, isso é normal, fiquem tranquilos. Mas a gente percebe às vezes uma agitação diferenciada, e a gente sabe, irmãos, que é uma guerra entre o bem e o mal. Enfim, ela não assistiu nada da programação, ficou com uma criancinha lá fora, enfim. Mas depois me apresentaram. Pastor, essa é fulano de tal, ok. E eu comecei a conversar com ela, perguntei o nome, me apresentei. E falei, minha amiga, muito obrigado, né, porque você está conosco. Você está retornando para a igreja, estou muito feliz. Aí eu falei, o que é que você faz da vida? E perguntei, você ora e lê a Bíblia? Ela disse assim, pastor, depois que eu saí da igreja, e devido ao que eu faço, eu não consigo. Eu falei, como assim você não consegue? Pastor, irmãos, olha o que ela disse para mim. Quando eu pego na Bíblia para ler, ela voa da minha mão.
Falei, como assim? Pastor, voa. Falei, voa? Voa, some. E cai do outro lado. E naquele dia, pastor, eu sei que meu dia vai ser de perseguição. Ela pegou o celular e começou a mostrar para mim o que ela fazia. Era uma das cantoras de uma banda de rock. E sabe aquelas pessoas que tem uma roupa, que é tudo preta, mas tem uma imagem de caveira? Então você, quando olha, só vê a caveira. Então ela abriu o celular dela e mostrou para mim a banda. Você só via a caveira, devido ao desenho. Falei, minha amiga, que coisa. Por que estou contando essa história? Olha para cá. Só há um que não quer que você estude a palavra. É uma guerra. E é por isso que eu louvo a Deus. O fato de você estar aqui nessa manhã, o Espírito Santo está com você. Ele lhe trouxe. Irmãos, a palavra do Senhor vai transformar a sua vida. Se você permitir, milagres vão acontecer em você e através de você. Leia a Bíblia, estude a palavra e permita Deus transformar a sua vida. Por mais que você não entenda, mas leia. Aliás, a minha vida passa por isso no quesito conversão. Claro, não existe conversão sem a palavra. Eu tinha um vazio muito grande no meu coração, muito grande. Gostava de curtir músicas de rock, Guns N' Roses e assim por diante. Ficava na beliche de casa, irmãos, ali deitado e chorava porque o vazio do meu coração ninguém preenchia. Aquelas músicas que eu ouvia não adiantava. E eu me perguntava, por que eu existo? Qual a razão da minha existência? Eu não via a hora de chegar aos finais de semana. Eu trabalhava numa metalúrgica. Eu não via a hora de chegar ao final de semana para sair com os meus amigos. Mas o final de semana passava. Chegava segunda-feira de novo. Eu tinha que trabalhar de novo. Era uma rotina. E essa rotina me cansava e me levava a perguntar, Senhor, por que eu existo? Qual a razão desse planeta? E eu curti essas músicas e o vazio cada vez pior. Era um negócio tenebroso, estranho. Até que um dia eu cheguei na biblioteca da nossa casa, meu irmão Pedro, ele até hoje tem lá uns milhares de livros, e eu peguei um livro da prateleira, escrito A Batalha Final. Havia um homem todo maltrapilho, sabe? Tudo roupa rasgada, corpo meio sangrando assim, o mundo se acabando ao redor dele, isso na ilustração da capa. E a volta de Jesus, com seus milhões de anjos, e esse homem de braços abertos. Irmãos, eu peguei esse livro, fui no sofá, abri e comecei a ler. E esse livro me levava à Bíblia, e eu peguei a Bíblia. Eu falei, meu Deus, que coisa é essa? Sabe quando você está com tanta sede e vai tomar água? Com tanta fome e vai comer? Eu estava assim, sedento. Eu queria respostas às minhas perguntas. E Deus começou a responder. 3 livros da Bíblia me fizeram toda a diferença na minha vida. Primeiro, o livro de Provérbios. Depois, Eclesiastes. E o livro de Mateus. Irmãos, quando eu li Mateus, eu falei, meu Deus. Eu não li a Bíblia, eu li Jesus curando, Jesus pregando. Irmãos, não me pergunte como, mas há poder no nome de Jesus. Ele transforma, Ele preenche o vazio do coração. E tudo que o inimigo quer é que você não estude a Bíblia, que você não conheça essas verdades maravilhosas. E na minha opinião, irmãos, não existe um outro tema tão lindo para apresentar a beleza do caráter de Jesus do que as profecias bíblicas. Você vai ver, é algo fenomenal. Você vai ter uma visão clara da pessoa de Cristo ao estudar Daniel e Apocalipse. Muito mais do que chifres, bestas e os 4 animais, nós queremos exaltar a pessoa de Cristo aqui. Porque sem Jesus, irmãos, você pode conhecer tudo da profecia, mas se não se apaixonar por Cristo, é em vão. Você precisa se apaixonar por Jesus, e mediante a profecia, você vai conhecer a pessoa de Cristo. E conhecê-lo é amá-lo e é servi-lo. Amigos e amigas, eu tenho certeza que o Espírito Santo está conosco. Eu tenho certeza que Jesus está aqui. E Ele tem um plano na sua vida. Ele tem planos maravilhosos na sua vida. Se você permitir, milagres vão acontecer. Deus tem nos dado o privilégio de
se deparar com histórias lindíssimas de pessoas que se converteram ao Senhor. E quando a gente conta alguma história aqui, não é para exaltar o passado da pessoa, não é esse o objetivo. Embora, dependendo da maneira como a gente conta, a gente exalta, né? E é errado isso aí. Nós queremos exaltar Cristo, o que Ele é capaz de fazer na vida de qualquer pessoa que se coloca em suas mãos. Eu trabalhava no Rio de Janeiro. Claro, todos os lugares são perigosos. São Paulo, a gente sabe que tem as suas grandes dificuldades, né? Muitos assaltos também. Temos que andar sempre em oração e vigiando também com muita cautela. Mas, irmãos, o Rio de Janeiro não é fácil não. É um lugar lindíssimo. Você se apaixona à primeira vista, porque é fantástico. Um povo maravilhoso. Eu repito, é um povo maravilhoso. Só que eu falava para minha esposa, querida, vou sair, vou orar. Irmãos, passando naquela linha vermelha, 00:30, 1h, voltando das conferências, irmão Bretinho. Só a misericórdia do Senhor. Eu vi com os meus olhos, irmãos, caminhões levando tanques de guerra na linha vermelha, na época das Olimpíadas. Eu vi na linha amarela, que liga a linha vermelha com a Barra da Tijuca, soldados do exército, com barricadas assim, e com armas apontando para... Eu, ali o trânsito parado, né? Eu olhava para o camarada assim, meu pai do céu. E a situação não é fácil. E todas as vezes que eu entrava numa comunidade, eu só entrava com o pastor local, que já conhecia, ou um ancião da igreja. Nunca entrava sozinho. E graças a Deus, irmãos, nunca tivemos problemas. Aliás, irmãos, eles pedem oração, sabia? Pastor, ora por mim. Só que eles pedem oração para invadir outro lugar. Aí não dá, né, gente? A gente tem que orar por ele, para Deus ter misericórdia, para Deus abençoar. Mas, irmãos, tem cada experiência impressionante. Uma vez, eu conheci a história do Marcos. O Marcos, hoje ele é adventista, batizado e um grande missionário. É uma pessoa maravilhosa. E ainda hoje mora no Morro do Vidigal, que, segundo a mídia, está, como se diz, pacificado, entre aspas, né? Enfim. Mas o Marcos já foi dono do morro. Ele e o irmão dele, apelidados de irmãos Caveirinhas. Eu já contei a história dele, já pedi permissão. É uma história interessante porque ele teve um sonho certa vez com Jesus e com a palavra, e que ele deveria buscar estudar a Bíblia com os adventistas do sétimo dia. E ele achou um adventista, estudou a Bíblia, se converteu e fundou uma igreja lá no Vidigal. Eu já fui algumas vezes, uma vez pelo menos nessa igreja, uma igreja pequena. A princípio era numa casa, agora estão construindo uma igreja um pouco maior, ficava lá em cima, uma vista lindíssima para as praias ali ao redor. E o Marcos se converteu, amém, aceitou Jesus, ok. Esse Marcos se tornou obreiro bíblico voluntário. E nós tínhamos o costume de fazer o encontro de obreiros bíblicos para toda a nossa união. E incluía obreiros voluntários, tanto os assalariados como os voluntários. Aí um dia o Marcos estava ali, e eu conhecendo a história dele, falei, Marcos, vamos contar o seu testemunho? Claro, os outros obreiros não conheciam, vamos contar. Aí o Marcos pegou o microfone, começou a contar, entrevistando ele. Aí tinha um rapaz, obreiro bíblico também, só que do estado do Espírito Santo, chamado Charles, olhando para o Marcos social, gravata, contando a história, e o Charles olhando. Aí depois que terminou o testemunho, o Charles falou assim, pastor, posso dar uma palavrinha? Eu falei, claro. Aí o Charles foi, abraçou o Marcos, e falou assim, pastor Raimundo, eu tenho uma história para contar. Aí falou assim, ô Marcos, você não era da facção tal? É claro. Então, eu era da outra facção. Você se lembra de uma invasão que a nossa facção fez, tal data, assim por diante, teve muitas mortes? Claro, então, eu estava lá. Eu troquei tiros com você. Você não é os irmãos Caveirinhas? Sim. Pois é. Só que hoje eu sou de Jesus e você também.
Aí fizemos uma santa ceia e eu tirei foto. E foi de propósito, colocamos um para lavar o pé do outro. Quem pode fazer isso, irmãos? Só Jesus. Jesus transforma, a palavra transforma. Deus quer fazer milagres em sua vida. Claro que as histórias que a gente conta aqui podem não se assemelhar à sua, mas uma coisa é certa, e eu sei, você e eu precisamos de Jesus. Você e eu precisamos do Senhor. E eu quero nesta manhã, amanhã a gente vai continuar isso aqui. Amanhã à noite a gente vai falar esse assunto, vamos fazer a tabela de conversão profética e falar sobre a blasfêmia do chifre pequeno, amanhã à noite. Ore e venha em nome de Jesus. E agora é o momento da gente fazer a oração de consagração, o momento de consagração da igreja. Eu quero orar com você nessa manhã, quero pedir a bênção de Jesus para você. A propósito, eu pergunto, aliás, quem está conosco? Quem aqui já é membro batizado na igreja adventista? Levante a mão, você já é batizado? Oh glória, a grande maioria. Amém, obrigado. Quem aqui ainda não é batizado na igreja adventista, por gentileza, levante sua mão. Temos aí várias pessoas. Você que não é membro batizado na igreja adventista, você pode se colocar em pé um pouquinho? Aí onde você está? Isso. Eu quero orar por você. E permaneça em pé um pouquinho. Amém. Permaneça em pé, por gentileza. Há alguém que já foi batizado, mas se afastou da igreja? Se há alguém assim, por favor, se coloque em pé também. Eu quero orar por você. Obrigado. Amém. Agora tem outra pergunta. Você que está sentado, conhece alguém que está em pé? Se conhece, por gentileza, se levante, vá até essa pessoa e faça companhia para ela. Amém. Olha que cena bonita. Olha que cena fantástica aqui, lá atrás. É muito bom ter essa força, nessa companhia. Somos amigos, somos irmãos em Cristo. Aleluia por isso. Agora, para a gente fechar com chave de ouro, Jesus fala assim, ó: vinde a mim. Eu quero que você venha aqui à frente, pode ser? Aqui temos um espaço bem considerável. Eu quero que você, com seu amigo, com a sua amiga, venha aqui à frente para a gente fazer um momento de consagração da sua vida, da sua família. Pode vir, pode se aproximar. É um momento muito especial, simples, mas muito profundo, porque somos irmãos em Cristo. Amém. Deus te abençoe, viu? Olha só. O Israel, cadê você? O Israel preparou uma música em homenagem a vocês e para a glória do Senhor. Ele vai cantar essa música e após a música vamos fazer uma oração. Eu peço que você sinta-se abraçado por essa música e que a esperança venha uma vez mais brilhar em seu coração, porque essa música fala de esperança. Breve Jesus voltará com seus milhões de anjos para nos buscar. Amém? Você que está sentado, tem alguém na sua família, algum amigo, algum conhecido que você gostaria de interceder por ele, por ela? Eu tenho um parente, a minha irmã, que ainda não é batizada, e eu quero que ela um dia seja. Então, se você tem um parente, um amigo, alguém que você gostaria de interceder por ela, então você vai representar essa pessoa ficando em pé. E na oração vamos mencionar isso aí, dedicando essa pessoa ao Senhor Deus. Vamos ouvir o Israel cantar essa música e após vamos orar ao Senhor. Presta atenção na letra dessa música. É uma letra maravilhosa. Sublime, sublime esperança.
ausente de esperança, eu vejo a vida perdendo seu valor. Mundo em que a maldade e o terror promovem guerras e mortes, não é possível viver sem esperança, sem a certeza do amanhã. Mas sei que à frente dessa guerra existe um rei, e ele já venceu na cruz. Eu sei que em breve verei meu Salvador. Será muito em breve, irmãos. Vindo nas nuvens me encontrar. Imagina a cena quando Jesus voltar. E a esperança que um dia eu sonhei, Amém, Senhor. vai estar sorrindo para mim. É Jesus sorrindo para você. Eu creio em Deus, meu Senhor e Rei. Esse é o nosso maravilhoso Deus. A cada dia o mal se multiplica, mostrando ao mundo que o fim já começou. A dor, a fome, a angústia e o sofrer revela a imagem do pecado. Mas o amor de meu Deus é esperança de um majestoso alvorecer. Me traz a paz e a certeza do amanhã. Um novo sol irá nascer. Eu sei que em breve verei meu Salvador, vindo nas nuvens me encontrar. E a esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor e Eu creio em Deus, meu Senhor e vou encontrar meu Senhor e Rei. Amém. Obrigado, Israel. Vamos agora fechar os olhos. Vamos conversar com o nosso maravilhoso Deus. Pai Celestial, essa é a nossa grande esperança. Ver o Senhor face a face. O Senhor que morreu por nós. Foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. O Senhor que derramou teu sangue por nós.
O Senhor que nos comprou, queremos vê-lo face a face, viver contigo por toda a eternidade. Que nada atrapalhe, ó Pai, a nossa salvação. Não nos deixes abandoná-lo. Por favor, Senhor, nos fortaleça na fé. Esse grupo de homens e mulheres que vieram à frente, nós queremos dedicá-los ao Senhor. Pedimos uma bênção especial na vida espiritual, física, mental, na vida financeira. Enfim, Senhor, cubra essa pessoa de bênçãos. Envia os teus anjos para proteger essa pessoa, onde quer que ela for, e que o inimigo nem chegue perto delas, mas que o Senhor venha abraçá-las, venha perdoar os pecados e fazê-las vencedoras a cada dia, para a honra e a glória unicamente do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, nós também queremos entregar as pessoas que estamos representando. Pode ser o cônjuge, os filhos, os amigos, um conhecido, alguém que já estudou a Bíblia, mas ainda não tomou a decisão. Alguém, ó Pai, que está com muitas dúvidas, outros estão passando sérios problemas. Pai querido, onde essa pessoa estiver, abençoe essa pessoa. Talvez uma mãe aqui, um pai, está orando pelo seu filho ou sua filha, que está num caminho que o Senhor não aprova. Ó Senhor, visite esse filho, essa filha, proteja, guarde, Senhor, tenha misericórdia, e traga esse filho aos teus braços, à tua igreja, para que retorne e glorifique o teu nome. Senhor Deus, ao sairmos daqui, pedimos que o Senhor saia conosco, nos dê uma tarde maravilhosa, e amanhã à noite, nos traga de volta, para juntos estudarmos a tua palavra. Oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Muito obrigado que vocês vieram aqui conosco. Podem se assentar e até amanhã, pela graça do Senhor.